Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez, saúdo a todos. Quero saudar de maneira especial todos os padres que de uma maneira ou de outra, estão envolvidos no cuidado e na condução da Igreja em nossa arquidiocese. Aqui está o arcebispo, estão os bispos auxiliares, os vigários episcopais, mas sozinhos nós não poderíamos fazer muita coisa. Sempre é bom lembrar aquilo que diz a Igreja, que a diocese é entregue ao cuidado do bispo com o seu clero, com o seu presbitério e, portanto, junto com o bispo, o presbitério cuida da Igreja, cada um na sua responsabilidade. E são tantas as responsabilidades que vocês compartilham, não só nos cuidados diretos das suas paróquias, suas comunidades, o que já é muito importante, mas também nos serviços vários de coordenação, as muitas responsabilidades compartilhadas em âmbito de administração e, enfim, os serviços ao conjunto da vida da arquidiocese. Quanto é importante poder contar com um grande número de colaboradores, justamente nos muitos serviços de coordenação, de formação, de administração, enfim, dos cuidados vários da nossa Igreja em São Paulo, muito grande, muito numerosa, mas que assim pode ser cuidada mediante a participação de tantos e generosos sacerdotes, diáconos, e aí também tantos religiosos e religiosas, e tantos leigos e leigas que também vão assumindo as suas responsabilidades nos vários serviços da vida da Igreja. Hoje é dia de a gente recordar isto. Jesus, poderíamos dizer hoje, não só instituiu a Eucaristia, o sacerdócio, mas de alguma forma podemos dizer instituiu a Igreja. Instituiu a Igreja como comunidade reunida em torno dele, ritualmente, significativamente, ao celebrarmos a Eucaristia, mas reunida em torno dele nos muitos serviços que ele continua a prestar como o ungido de Deus, o Messias, o ungido de Deus, o Cristo de Deus, Salvador, aquele que veio trazer a boa nova, aquele que veio trazer o consolo, o conforto para todos e o faz por nosso intermédio. A Igreja é a comunidade pastoral na qual Cristo continua atuando. Celebramos mais uma vez a Páscoa do Senhor, é o centro das celebrações da Igreja. No mistério pascal de paixão, morte e ressurreição de Jesus, estão contidos todos os bens da Igreja. Como diz o concílio, está contido o grande bem da Igreja, que é Jesus Cristo com a sua Igreja, Jesus Cristo que se doa com todos os seus dons para a Igreja, para a humanidade. Todos os bens que celebramos na Igreja nos vêm através do Cristo, ungido de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, enviado ao mundo, enviado a todos os povos para ser de todos Salvador. Os bens da redenção que celebramos com fé nos sacramentos, mediante os quais o Espírito Santo age, e que não são apenas ritos vazios, mas são significativos e são operativos
na medida em que nós os celebramos com verdadeira fé eclesial. Assim, o batismo, a Eucaristia, a Crisma, a unção dos enfermos, o sacerdócio e também a aliança matrimonial, todos os sacramentos têm, de fato, a sua origem no mistério pascal que celebramos. Nesta celebração do mistério pascal, a Igreja volta misticamente à sua fonte e origem e se renova, reassume com alegria e renovada consciência de povo da nova e eterna aliança, povo ungido, povo cristificado, povo sacerdotal, santificado e santificador, povo de discípulos missionários, povo de testemunhas de Jesus Cristo e da sua obra redentora no mundo, povo de peregrinos, cheios de esperança nas promessas de Deus que não desiludem. Recordamos de maneira especial hoje, para nós, a instituição do sacerdócio ministerial e da Eucaristia, dois mistérios centrais da nossa fé e da vida da Igreja. Jesus Cristo, sumo sacerdote, o único, verdadeiramente, o único sacerdote, mediador entre o céu e a terra, entre a terra e o céu. Ele, o ungido pelo Espírito Santo, por excelência, ele chama a si colaboradores, como fez com os apóstolos na primeira hora, para que seu sacerdócio se perpetuasse no mundo como serviço perene à glória de Deus e ao bem da humanidade. Nosso sacerdócio ministerial é participação no sacerdócio de Cristo. Não somos sacerdotes autonomamente. Somos sacerdotes a serviço do sacerdócio de Cristo. Somos ministros, servidores de Cristo sacerdote e do povo sacerdotal. Hoje agradecemos este dom e convido todos e cada um a agradecer no íntimo do seu coração pelo dom recebido, bem como convido todo o povo de Deus a agradecer pelo dom do sacerdócio ministerial que Jesus entregou à Igreja como serviço perene, sacramento de sua presença e ação no meio da comunidade. Hoje também somos convidados a renovar com disposição nova, a sermos os verdadeiros dispensadores dos mistérios de Deus para os nossos irmãos. Dispensadores, aqueles que distribuem, aqueles que não deixam faltar, aqueles que generosamente fazem chegar a todos os bens necessários à vida da fé. Quer na liturgia, na celebração dos sacramentos, quer no anúncio da palavra, quer no testemunho da caridade. Hoje renovamos de maneira especial nossa disposição pessoal de sermos pastores do povo de Deus, à semelhança de Jesus, bom pastor, malgrado as nossas deficiências, nossas falhas, mas com toda a fé, humildade e boa vontade. Neste ano santo da esperança, convido a todos, caríssimos sacerdotes, a pensarmos que o nosso ministério é um ministério a serviço da esperança. Somos ministros também, servidores da esperança para o povo de Deus e para o mundo todo. Anunciamos as promessas de Deus, cuja realização depende de Deus e depende de nós buscarmos, sim, e de todos buscarem aquilo que Deus promete. Nós não somos operadores mágicos de algo que esteja em nossas mãos
mas somos servidores da graça de Deus e da esperança dada por Deus a todos os que creem. Neste ano, eu gostaria também de fazer 3 pequenas recomendações, que podem ser grandes também, importantes, a todos os queridos irmãos sacerdotes. Somos ministros da comunhão. Ministros da comunhão na igreja. Infelizmente, cai lá, e talvez em muito lugar, há tendências de divisão, há tendências de discórdia, muitas vezes por iniciativa de sacerdotes. Que pena! É pecar contra a comunhão na igreja. Jesus, na última ceia, recomendou tanto que fôssemos unidos e também ajudássemos o povo de Deus a ser unidos, todos em Cristo, unidos entre nós, unidos em Cristo, porque só assim se torna efetivo o testemunho da verdade do Evangelho. Na medida em que se instalam discórdias, dissensões quanto ao ensino da fé, quanto à aceitação do magistério do Papa e do Episcopado, instala-se a confusão na igreja, a divisão na igreja. É um desserviço à igreja. É o contrário do que Cristo pediu. Não nos deixemos cair nesta tentação. Caminhar com a igreja, permanecer com a igreja, permanecer em comunhão e unidos com a igreja. Só assim o nosso sacerdócio será um serviço eficaz. Não a nossa vaidade, mas a serviço àquele que nos enviou, serviço à verdade, serviço à salvação do povo. Segunda recomendação, sejamos ministros e promotores da formação do povo de Deus, para que o povo de Deus seja sempre mais participativo da igreja. Não só vindo à igreja, sim, também chame o povo. Convide o povo a voltar para a igreja. Por que não? Sim. Convide o povo a voltar para a igreja. Mas também fale ao povo da grandeza da participação, mediante o batismo, mediante a comunhão nos bens da igreja. Somos todos participantes de imensos dons e bens na igreja, que quando não conhecemos, os desprezamos. Somos, mediante o batismo, todos filhos e filhas de Deus, membros do povo de Deus, membros da igreja. Que grande coisa! Herdeiros da fé, herdeiros dos bens espirituais, de todos aqueles que antes de nós já viveram, testemunharam a fé, até mesmo com o próprio martírio, mas com quanta generosidade, a doação dos missionários, a doação dos pregadores, dos pastores da igreja, a doação de tantos religiosos e religiosas na caridade, no serviço, de tantos testemunhas da fé que de muitos modos edificaram e continuam a edificar a igreja. Quem é batizado participa disso, mais do que participar fazendo coisas, participa disso. Que grande bem, que grande bênção ser participante disso, do bem da fé, do bem do Evangelho, do bem da esperança, do bem das promessas de Deus. Sejamos ministros, formadores do povo de Deus na participação no bem da igreja. E teremos numerosos irmãos e irmãs que vão querer participar de muitas formas também dos serviços da igreja. Terceiro, sejamos ministros de Jesus Cristo, animadores da missão da igreja. Da missão da igreja, que não deve ficar presa em nossas mãos. Somos servidores e animadores de uma comunidade de discípulos missionários.
Por isso mesmo, todos os batizados formam uma comunidade missionária, quem de uma forma, quem de outra forma. Mas todos, uma vez tomada a consciência da beleza, da riqueza, da nossa fé, da nossa participação na igreja, também sejam entusiastas, missionários da comunicação deste bem aos outros, que não deve ficar escondido ou reservado só para nós, dentro da igreja, mas colocado a serviço do mundo, a serviço de quantos ainda não o têm, a serviço também dos nossos irmãos batizados, afastados da fé. A igreja nos chama a isto como igreja sinodal, igreja que caminha unida, igreja que caminha unida. E só assim é possível dar o testemunho de Jesus Cristo e prestar o verdadeiro serviço ao Evangelho. Queridos irmãos e irmãs, sacerdotes e leigos e leigas, religiosos e religiosas, hoje, agradecendo o dom do sacerdócio, quero pedir a todos a especial oração, todos os dias, pelos sacerdotes. Muitas vezes se criticam os sacerdotes por um defeito, por outro, porque um dia o padre não está bem, outro dia talvez se excedeu em alguma coisa e aparecem os defeitos humanos. Lembrem todos, os sacerdotes são humanos e não são anjos. Lembre os sacerdotes todos de corrigir os próprios defeitos, para melhor assim fazer resplandecer o dom de Deus presente neles. Mas a todos peço a caridade, da oração, da compreensão, da ajuda, para que os sacerdotes possam desempenhar bem a sua missão, contando com a participação dos irmãos batizados todos. E lembremos de rezar pelas vocações sacerdotais, religiosas, missionárias. Todas as quintas-feiras, em nossa arquidiocese, são dias de oração pelas vocações, justamente lembrando Quinta-feira Santa. Todas as quintas-feiras, façamos oração pelas vocações em nossa arquidiocese, para que assim, com uma consciência maior do apreço pela vocação, a consciência da vocação sacerdotal e religiosa, muitos possam abraçar, sim, a vocação, muitos jovens, adolescentes, possam se alegrar em seguir Jesus Cristo e servir a igreja como hoje tantos estão fazendo. Quero também lembrar os sacerdotes enfermos, sacerdotes idosos que hoje não podem estar entre nós. Nós os trazemos também presentes nesta celebração. Que eles contem com o carinho, a comunidade sacerdotal de todos os presbíteros, são nossos irmãos, mas também com o carinho de todo o povo de Deus. Amém.